Informação importante: Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante, que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E o zagueiro Dória pediu para rescindir seu contrato com o São Paulo. O comunicado aconteceu nesta quarta-feira, dia seguinte a falhas do atleta no empate 1-1 do São Paulo contra o Milionários pela Sul-Americana. O Dória foi bastante ameaçado nas redes sociais, mas não parou por aí. O que o levou a pedir a quebra do contrato de forma amigável com o São Paulo foram as ameaças contra suas filhas e também familiares. Dória entendeu isso como um basta, não aceitou e quer deixar o clube. Importante registrar que o Dória havia sido contratado em janeiro, com vínculo até dezembro de 2027, e o pedido não poderia ter vindo em pior hora. É que o São Paulo hoje tem inúmeros problemas com o sistema defensivo. A Arboleda, por exemplo, está afastado de forma definitiva do elenco, depois de sumir por um mês. O Tolói está machucado, e o São Paulo, sem o Dória, deve ter até a janela, até a pausa para a Copa do Mundo, apenas 3 defensores para jogar. Já estou incluindo inclusive o Osório, que é atleta das categorias de base. Osório, Sabino e Alan Franco são as possibilidades para o técnico Dorival Júnior. O tricolor ainda tentou convencer o Dória a permanecer, mas o atleta parece irredutível. A tendência é que a quebra do contrato seja anunciada ao longo da quinta-feira. Desde que foi contratado, foram 11 partidas e 1 gol marcado. Foi titular nos últimos 5 jogos contra o Rings, Corinthians, Juventude, Fluminense e Milionários. Havia falhado no Milionários, havia falhado também contra o Fluminense. O fato de ter apenas 4 partidas permite ao Dória sonhar em jogar com outro clube brasileiro depois da Copa, mas o que eu consegui apurar com seu representante é que o Dória pretende deixar o Brasil. A saideira sobre o tricolor: André Marques, ex-diretor do TikTok na América Latina, é o novo diretor de marketing do São Paulo. Bora entender como é que vai se dar o trabalho dele. O Levi Souza: Nicola, existe alguma chance de o Marco Aurélio Cunha ser presidente do São Paulo em vez do Caboclo? O Caboclo é um dos nomes especulados pela oposição. Eu estou desconfiando que essa história é meio que para preservar outros possíveis nomes, como por exemplo o do Pinotti. Sobre o Marco Aurélio Cunha, estava rodando uma rede social, procurando vídeo, assistindo coisas e tal, e aparece o Marco Aurélio Cunha explicando o porquê de não se candidatar à presidência. Ele fala que há a necessidade de fazer muito esforço e politicagem, e prometer isso, prometer aquilo, e ser bacaninha com caras que você não tem afinidade nenhuma, e ele não está disposto a esse tipo de situação. Ele acha que o Conselho do São Paulo, enfim, ele está bem desgostoso com a política do tricolor. E a percepção que eu tenho é de que ele não quer encarar essa necessidade de ter que fazer política atrás de política. O Marcos Alves quer saber se o Dorival quer zagueiro, sim. Especialmente com a não reintegração do Arboleda, vai haver a necessidade de chegada de um zagueiro. Quero dar as classificações de momento do jogo do Vasco, do jogo do Santos e também desse Boston e O'Rings. Resultado de vitória do Boston é super importante. Só para vocês entenderem, o Boston River era até então, é o lanterna do grupo. Não tinha nenhum ponto conquistado, tá? O Boston River. E está vencendo o O'Rings. O que isso significa? Que o São Paulo se mantém na liderança do grupo, tá? O São Paulo tem 9 pontos, o Milionários tem 8, o O'Rings tem 7. Se o O'Rings vencesse o lanterna do grupo, o O'Rings iria para 10 pontos e assumiria a primeira colocação. Para o São Paulo, bastante ruim, porque o São Paulo não dependeria de si na última rodada para se classificar em primeiro. Na Sul-Americana, você sabe, se você for o primeiro, você vai direto para o mata-mata. Se você for o segundo, você pega um time que foi terceiro colocado na Libertadores numa espécie de playoff. Então, esse resultado de vitória do Boston River contra o O'Rings é ótimo para o São Paulo.
O Éder Chacon, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre BYD no tricolor? Éder, é bom que você tenha calma em relação a esse negócio. E aí, só para explicar, essa negociação entre BYD e São Paulo existe desde o ano passado. Mas, nesse momento, não há nem diretor de marketing no São Paulo. O Eduardo Toni pediu demissão do cargo depois que começaram a especular que ele estava fazendo coisa errada na comissão, quando, na verdade, o pagamento da comissão do contrato da Unimed era de 10%, como é de praxe no clube. E aí a política fez com que ele pedisse as contas. O cara pediu para ir embora, e ainda não há um novo diretor de marketing do São Paulo. Foram vários os nomes especulados, o último deles do Toninho Correia, que não deu certo. Já haviam falado no diretor de marketing no Bahia, que também não avançou. Então, sem um diretor de marketing, é difícil imaginar que possa haver qualquer avanço. Contrato com a Mondelez, que é a dona do BIS, só se encerra em dezembro, enquanto isso, o São Paulo tem 25 milhões de reais garantidos com a Mondelez. Só para completar sobre o São Paulo, eu contei com exclusividade nessa semana que o São Paulo fechou 2 acordos já aprovados pelo Conselho Deliberativo, que podem colocar nos cofres do clube, nos próximos 5 anos, 100 milhões de reais. São até 75 milhões com a Unimed e são até 25 milhões com a GSM. A Unimed vai ser patrocinadora no uniforme do São Paulo. O acordo inicial é de 3 anos e 45 milhões, mas há a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, que totalizariam 75 milhões, são 15 milhões de reais por ano. Já a GSM passa a ser a nova parceira do São Paulo com comidas e bebidas, tá? Então você vai a um show ou você vai a um jogo lá no Morumbis e a empresa que vai cuidar dessa parte é a GSM. São 15 milhões de reais garantidos nesse contrato de 5 anos e a expectativa muito factível de faturar outros 10 milhões de reais com o passar do tempo. Então, cerca de 100 milhões devem cair nos cofres do São Paulo. Alexandre Souza, reforços no São Paulo, Nicola? Tem alguém no radar? O São Paulo deve fazer 4 contratações na metade do ano, tá? E o fato de o Arboleda não ter sido reintegrado é mais um indício de que zagueiro faz parte da lista de reforços. Deixa eu só acrescentar com uma informação do Arboleda. Existe uma percepção no São Paulo de que o Arboleda não será convocado para a Copa do Mundo. E aí, mais uma forma de mostrar que aquele comportamento absolutamente indisciplinado, absolutamente pouco profissional do Arboleda vai ter um custo muito caro. Logo de cara ele foi multado em 1 mês do salário, ele perdeu 1 mês do salário, ou seja, perdeu cerca de 1 milhão de reais. Quando voltou, foi afastado do elenco e vai seguir treinando em separado, e agora essa possibilidade real de não disputar a Copa do Mundo pela seleção do Equador. Silmar Lima, boa noite, Nicola. E Tricolor, só notícia ruim? Silmar, cara, ontem um empate com o Milionários foi bastante frustrante, né? Pior presença de público do São Paulo na temporada. Foram 15 mil pessoas, até o torcedor do São Paulo parece estar meio que largando. O que é triste pra caramba, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.